Boa noite, bom dia ou boa tarde. Não sei que hora você vai estar vendo essa mensagem. Estamos terminando o ano de 2024. Precisamente estamos no Natal e próximo ao fim do ano. Há que se esclarecer que o maior acontecimento de todos os tempos não foi o homem já ter pisado na Lua ou o homem conseguir pisar em Marte. O maior acontecimento de todos os tempos foi Deus enviar à Terra seu Filho em forma de homem como eu e você, e sacrificá-lo de forma tão cruel para que eu e você pudéssemos ser salvos. O Natal, na realidade, deveria celebrar o nascimento de Jesus, nosso Salvador. Vale salientar que o Natal não ocorreu em dezembro. Por quê? Porque recenseamentos não podem ser feitos em meses de inverno, que em Israel vai de novembro a março. Por que a gente conclui isso aí? Porque os pastores foram apressadamente de noite para conferir o que disseram os anjos, o nascimento do Salvador. A Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Na realidade, o mundo jaz no maligno. Porque a sociedade transformou tudo. O nascimento do Salvador no Natal virou uma festa de comércio de presentes por Santa Claus ou Papai Noel. A crucificação na Sexta-feira Santa virou um comércio onde o peixe é o destaque. A ressurreição de Cristo na Páscoa, onde o comércio de ovo e chocolate é o destaque. O detalhe é que Papai Noel é uma lenda. Não existe nem nunca existiu. Segundo a Bíblia, também não é pecado comer carne na Sexta-feira Santa. E coelhos não botam ovos. O nascimento do Salvador é que é o elemento principal do Natal, ou deveria ser. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, nós vemos que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e que tenham abundância. Ou seja, Jesus está dizendo que veio para que as pessoas que o aceitam tenham vida e vida em abundância. O mais importante na vida não são os bens materiais, estes ficam todos aqui. Os bens que eram dos seus tataravós passaram para os seus trisavós, passaram para os seus bisavós, passaram para os seus avós, para os seus pais, podem ter passado para você e vão passar para seus filhos. Não levamos nada do que usufruímos aqui. Um detalhe importante é que se um homem fosse pesado poucos momentos antes da sua morte, e o mesmo corpo também fosse pesado imediatamente à sua morte, o peso deverá ser o mesmo. Todavia, alguma coisa muito essencial, embora pouco entendida, partiu. E foi a vida. A interação entre ele e o mundo que o cercava desapareceu. A vida eterna é eternidade, ou seja, a eternidade, ela tem início, mas não tem fim. Muita gente pensa que quando morre, encerra tudo. Nos animais, sim. Mas no homem não, porque ele foi criado à imagem de Deus. O homem tem alma. Então, quando a gente morre, a coisa não se encerra. Muita gente diz, meu parente estava sofrendo muito, morreu e descansou. Depende se ele descansou em Cristo ou não. Se ele descansou em Cristo, descansou. Se ele descansou sem Cristo, vai ser muito pior do que ele sofreu até aqui o momento. Isso é o que a Bíblia diz. Eu pergunto a você, o que representa uma gota d'água na imensidão de todos os oceanos juntos? O que representa um grão de areia frente a toda a areia existente nas praias e no fundo dos oceanos e nos desertos? A resposta para ambas as perguntas é nada. Então, por maior que seja a sua vida aqui, 125 anos, é como um grão de areia frente às areias de todo mundo. É como uma gota d'água nos oceanos, todos juntos. Lucas 19:10, versículo 10 diz, porque o Filho do Homem, Jesus, veio, ou seja, nasceu, para quê? Para buscar e salvar o perdido. E aí muita gente, pai, por que os crentes só falam em salvação? Salvar de quê? Salvar da ira de Deus. Consequentemente, da separação eterna de Deus. Por que isso acontece? Imagine você que seu filho, um filho seu, desse a vida para mim.
Ele deu a vida para eu poder ser salvo, eu. E eu chegasse e disse, olha, eu não pedi. Eu não reconheço que seu filho deu a vida para mim, não. Problema de você e dele. Como é que você se ia sentir? Alegre ou com ira? É assim que Deus se sente, irado. Com quem? Com aqueles que não reconhecem seu Filho Jesus e o sacrifício vicário que ele fez como suficiente para a salvação. A Bíblia não diz em canto nenhum que alguém é condenado ao inferno por ser pecador. Por quê? Todos nós somos pecadores. Já somos concebidos em pecado. Salmo 51, 5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Na Bíblia da Ave Maria, isso está no Salmo 50.7. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. 3,10 diz, Romanos 3,10, como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. O homem não é condenado porque é pecador. Ele nasce pecador, sem ter feito nada. Ele foi concebido pecador. Na hora que o espermatozoide penetra no óvulo, há a concepção de um pecador. Por quê? Porque ele veio do pecado original de Adão. Então ninguém vai para o inferno porque foi pecador. A Bíblia diz que o homem é condenado porque, ou vai para o inferno, porque não confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus é o unigênito de Deus e é o primogênito de Maria. Então quem não crê já está julgado. Se você não crê em Jesus como seu Salvador, você já está julgado. Não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia. Não fique com raiva de mim. Eu estou somente lhe mostrando o que a Bíblia diz. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Detalhe, o crer não é somente acreditar, porque até os demônios creem. Tiago 2,19, capítulo 2, versículo 19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tem várias passagens na Bíblia, pelo menos que eu me lembro de duas, em que os demônios tratam Jesus como Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. Isso não é suficiente. Há uma diferença entre crer, acreditar e confiar e se entregar. Há um vídeo na internet em que um pai, praticamente toda semana, ele sai com uma filha de 7 a 8 anos. Ele bota ela no banco da frente de uma aeronave pequena, um aviãozinho pequeno, e ele voa com ela. Essa menina tem 7 a 8 anos. Daqui a uns 7 anos ela vai estar com 15 anos. Com certeza ela vai estar pilotando o avião com bastante segurança, porque é uma atividade que ela faz quase que semanalmente. Aí eu pergunto, você confiaria voar com ela? Você sabe que ela pode pilotar um avião, mas você teria coragem de entrar no avião ela pilotando sozinha sem o pai? Não. Você não teria confiança de se entregar. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, é necessário. É você se entregar. Eu sei em quem tenho crido, porque Ele é forte e poderoso. É assim que diz o hino. Apenas acreditar que Ele é Filho de Deus não é suficiente. O que é que nós temos de certo? Eclesiastes 9.5.6. Lemos, é Salmo, Provérbios, logo depois vem Eclesiastes. Tanto na Bíblia Revista e Atualizada, como na Bíblia Ave Maria. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ele não tem uma participação no que está aqui, mas a coisa não encerrou. Ele vai ter uma morte, ele morreu, tem um juízo e uma eternidade. Entre a morte e a eternidade tem um juízo. Existem pelo menos acho que cerca de 7 citações falando que há um juízo aos homens, há um juízo entre a morte e a eternidade. Cada velório que você foi é um aviso, seu dia chegará.
Todos nós passamos por isso aí. Desde pequeno a gente vai a velório acompanhando os pais, os parentes, velório de um vizinho, de um parente, de um amigo, de um colega de trabalho. Aí eu pergunto, você está preparado? Ainda no livro de Eclesiastes 7.2, a Bíblia diz que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há um banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Ela não manda você ficar estressado, não manda você ficar arrancando, eu vou morrer. Vai morrer sim. Mas na casa onde cada velório que a gente vai, a gente está olhando o seguinte, hoje eu estou em pé e essa pessoa já não existe mais, está só o corpo aqui, é só a roupa. A alma dele já está em algum lugar, ou no céu ou no inferno. E a Bíblia diz que é mais importante você ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há banquete. O banquete é um engano. A eternidade, que é um grão de areia, frente a todas que falamos, o melhor do Natal não são os presentes físicos, porque somos apenas mordomos, nós não temos nada. Se você, quando nasceu, trouxe alguma coisa, esse de fato é sua. Mas você veio como todo mundo, nu, chorando e com frio. Você saiu do útero bem quentinho para um ambiente frio que é uma sala de ar-condicionado. Então, todos nós viemos na mesma condição, nu, com frio e chorando. Os presentes são um engano. Porque o melhor do Natal está no Filho de Deus. Primeira carta de João, versículos 5 a 12, diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não se engane que não existem opções outras. A Bíblia é muito clara. Só tem céu ou inferno. Não tem meio termo. Não existe purgatório. Não existe reencarnação. Não existe metempsicose, nada, tudo isso são criações humanas. A palavra purgatório não existe nem na Bíblia, nem na Ave Maria, uma que eu uso muito para estudar, e nem na revista atualizada, que eu também uso muito para estudar. A palavra purgatório não existe em nenhuma delas. Até porque, se existisse, teria que ter uma tabela. Quem fez um adultério vai ser passar tanto tempo no purgatório. Quem matou um vai passar tanto tempo. Quem matou dois vai passar mais tempo. Quem adulterou mais de uma vez iria passar mais tempo. Ou seja, teria que ter uma tabela, como tem no nosso Código Penal. Você comete um crime, tem os agravantes e os atenuantes. Os agravantes são aqueles que, se você matou uma pessoa que não tinha condições de defender, é uma coisa. Se você matou para defender alguém da sua família, é outro contexto. Mas entenda, não existe purgatório. Depois da morte só tem dois caminhos. Céu, para quem aceitou Jesus como o único suficiente Salvador. Se você ainda tem santos ou santas a quem você pede ajuda, a quem você pede proteção, é sinal de que você não tem Cristo. Aquele que tem Cristo não precisa de mais ninguém. Não precisa de santo nenhum. Até porque, me responda honestamente, que poder pouquíssimas pessoas têm, mas somente adquirem depois de morto? Nenhum poder. Acabamos de ver Eclesiastes. Os vivos sabem, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Para sempre não tem eles parte em coisa nenhuma do que se faz debaixo do sol. Morreu, encerrou a participação em nosso mundo aqui. Ele vai estar num canto ou no outro, o céu ou o inferno. Mas aqui ele não tem interferência nenhuma. Todos aqueles declarados santos pela igreja são enganos. Se eles vivos não tinham poder de fazer nada, como é que depois de morto eles passam a ter poder de operar milagres ou de cura? Não se engane, meu irmão. Pense direitinho, eu estou falando de Bíblia, eu não estou falando do que eu acho. Eu estou falando do que a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus diz, passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. O que Deus disse está escrito na palavra dele. Não é a igreja que está sobre a Bíblia, é a Bíblia que está sobre a igreja. A igreja surgiu por conta da Bíblia. A igreja é consequência da palavra de Deus. Ela tem a finalidade de pregar o Evangelho, ou seja, as boas novas de salvação. Muita gente acredita que a igreja está acima da Bíblia. Está errado.
Não tem base bíblica. Até porque a Bíblia começou aonde? Lá em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não existia igreja nenhuma. A palavra vem primeiro do que a Bíblia, do que a igreja. A igreja é uma consequência da palavra. Medite sobre isso aqui. O que é que está faltando a você ou talvez na humanidade? Talvez a você ou na humanidade. É a falta do entendimento da suficiência do sacrifício de Cristo. Ponto. Não há nada que você possa fazer para pagar o que Jesus fez. Jesus foi, depois de Adão, que Adão foi criado, mas Jesus nasceu sem pecado. A Bíblia é muito clara para dizer isso aí. Ele foi morto não por ter pecado, ele foi morto pelo meu pecado e pelo seu. Na hora que alguém recusa este fato, está debaixo da ira de Deus, porque não tem o conhecimento de que, porque não crê no Filho, no nome do unigênito Filho de Deus. Então aquele que não confessa, não aceita Jesus como Salvador, aquele que não confessa que é um pecador, que precisa de um Salvador, vai estar condenado ao inferno. O exemplo mais clássico de que não existe nada além disso aí é aquele malfeitor, ou ladrão, como alguns chamam, na crucificação. Houveram duas pessoas, um ladrão penitente, um impenitente. O penitente disse: nós estamos aqui porque merecemos. E este, com relação a Jesus, nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que você reflita sobre isso aqui. Nós não sabemos quando vai ser o nosso último momento. Saímos de casa e dizemos: até mais tarde, na hora do almoço eu estou em casa, vou voltar para o jantar. E muitas vezes nós não voltamos. As pessoas não voltam. Elas saem de casa e aquele é o último adeus. A família vai encontrar no hospital, em coma ou já morto. Pense nisso. Vou deixar para depois. Não deixe para depois. A hora é agora. Aceite Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deixe as imagens de lado. Jesus está vivo. O restante, não. Que Deus abençoe você e sua família.